Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Nas últimas semanas nós começamos a ver algumas lições que a gente pode aprender aí com o Davi, né? Como que nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade, sendo nós humanos comuns, assim como o próprio Davi foi, e como nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Nós já vimos, né, que a espiritualidade ela é desenvolvida através de ouvir a voz de Deus, através de obedecer a Deus, através das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas hoje eu queria ver com vocês uma outra verdade sobre Davi, é que nós também podemos e devemos desenvolver a nossa espiritualidade em meio aos desertos da vida. A espiritualidade cristã ela não é desenvolvida só quando tudo está bem. A gente não cresce com Deus e a gente não cresce para Deus só em momentos felizes e tranquilos, mas também em momentos de dificuldade. E desertos, eles fazem parte das histórias dos personagens bíblicos. Sejam desertos literais, pessoas que realmente ficaram penando no deserto, ou desertos existenciais, momentos de crise, momentos de solidão, momentos de dificuldade. Nós temos nas Escrituras pessoas lidando com desertos em suas vidas, e desertos eles são símbolos de crise, momentos de dificuldade pelos quais as pessoas passam. Mas nesses momentos de dificuldade, Deus continua agindo e trabalhando no coração e na mente daqueles que são seus súditos. Muitas vezes, e quando nós olhamos para a Escritura a gente vê isso, muitas vezes quando tudo está bem, quando nós estamos naquele período do palácio, nós não valorizamos a presença, o poder e a manifestação de Deus. Mas quando a gente está no deserto, a gente não tem a quem recorrer, a não ser aquele que pode realmente livrar as nossas almas. E é isso que vai acontecer com o próprio Davi. Davi havia sido ungido por Samuel, ele vai lá, vence Golias, ninguém sabe que ele foi ungido, ninguém viu ele sendo ungido, só ele e os irmãos dele, que nem curtiam muito ele, a gente viu isso lá na briga dele com o grandão, lá com Golias. Mas ele foi ungido, ele ganha o Espírito habitando nele, ele vence o gigante Golias. Como consequência, Saul paga a promessa, deixa ele casar depois lá com a filha de Saul, com Mical, ele vai morar no palácio com o rei, e agora ele se torna um grande comandante militar da guarda real, mesmo sendo ainda um jovem. E aí, nessa fase da vida de Davi, ele ainda não havia assumido o trono. Ele já havia ganhado a unção, já havia sido manifestada a profecia de que logo ele assumiria o trono de Israel, mas ele não sabe quando isso vai acontecer, e talvez ele tivesse que esperar, obviamente, Saul morrer. Quando nós olhamos para esse momento, então, de adversidades, eu queria só lembrar uma verdade com vocês, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E é isso que vai acontecer com Davi. Davi, no primeiro momento, logo depois que ele se casa com Mical, ele não vai reinar. Ele não vai ser coroado rei. Ele não vai ser admirado por toda a nação por muito tempo. Pelo contrário, ele vai começar a ser perseguido. Por causa do êxito que ele vai ter, ele vai ser punido. E ele vai passar por grandes provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. E nós vemos aqui o período o texto da fuga de Davi para o deserto. Capítulo 17, ele vence Golias, ele vai morar no palácio, ele se casa com Mical, mas o capítulo 18, logo na sequência, ele vai ter que fugir da presença de Saul. É interessante porque o capítulo 18, versículos 14 e 15, dizem para nós o que acontece com Davi depois da vitória com Golias. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Então Davi, depois de matar Golias, casar com Mical, tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia era abençoado, e a compreensão de Israel, dos judeus, inclusive de Saul, Deus está abençoando esse cara, Deus está com ele. E qual que é a consequência lógica na cabeça do rei, que ainda estava reinando, Saul? O capítulo 18 diz para nós, versículos 28 a 29, quando Saul viu
claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou sendo seu inimigo pelo resto da sua vida. O ódio de Saul contra Davi o leva a viver agora, então, um período de deserto existencial e literal também, literal. Mas é interessante que Davi ele começa enfrentando algumas dificuldades internas, porque ele está morando com o sogrão, lá no palácio, casado com a princesa, desfrutando daquilo que ele conquistou, porque matou o gigante, mas por muitas vezes, nos capítulos 18 e 19, Saul tenta matar Davi, porque ele tem inveja de Davi, porque ele tem ódio de Davi. Ele vê que Deus está abençoando Davi, que a filha dele amava aquele com quem ela havia se unido, que todo mundo no reino amava ele, que obviamente Deus estava com ele. Ele já sabia que o Espírito de Deus havia sido retirado dele, ele já sabia que Deus não queria como rei, e a consequência lógica na cabeça dele é: Deus escolheu esse garoto, não é possível, só pode ser isso. Deus, ele não estava lá na unção de Davi, mas a lógica é: agora eu sei quem Deus escolheu. É nítido, talvez seja esse pequeno rapaz aqui que se casou com a minha filha. E Saul então vai tentar matá-lo lançando a sua lança na direção de Davi. A gente vê isso no capítulo 18, versículo 11. Saul vai tentar encravá-lo na parede enquanto ele está lá tocando harpa para acalmar o sogro, tocando uma moda de viola. E aí Saul pega e joga uma lança na direção dele para tentar matá-lo. Depois ele vai então falar: foi sem querer, opa, tropecei aqui, caiu a lança, foi parar na sua direção, calma aí, veja bem, está tudo bem entre nós, não matou, né? Mas Saul ainda vai tentar matá-lo, colocando ele como um comandante de 10.000 homens. E o texto deixa claro por quê. Por que Saul coloca ele na frente de batalha? Porque queria que ele fosse para a guerra e morresse. Só que ele vai para as guerras e ele volta triunfando, ele volta ganhando, ele volta vencendo, ele volta vivo. Nós vemos ainda no capítulo 18, Saul pedindo 100 prepúcios de filisteus como dote de casamento para Mical. E é interessante porque Saul é um cafajeste. Ele havia prometido: se matar o Golias, vai casar. E aí Davi mata e fala: não, calma aí, não é tão simples assim. Agora eu quero 100 prepúcios de filisteus. Vocês sabem o que é o prepúcio? Ou seja, Davi ia ter que matar 100 filisteus de graça, só para pegar o negócio dos caras, colocar numa sacola e levar para o rei, como um triunfo. Só que o texto diz que Davi mata 200. Sim, Davi é o nome da guerra, tá bom, gente? Ele tocava harpa, era muito bonitinho, ele compunha uns salmos, mas ele era o nome da guerra. Ele também era sanguinário. E ele não mata 100, ele mata 200. Imagina o tamanho da sacola que ele chega lá para o rei e fala: está aqui. Por que Saul pede isso para ele? Porque ele teria que sozinho conquistar o dote. Ele teria que sozinho conquistar o dote. Não dava para agora ele ir com o exército dele. E ele volta depois de matar 200 filisteus, vivo ainda. Saul coloca todas esses testes aí para tentar, essas armadilhas para tentar matar Davi, até o ponto que ele joga de novo uma lança na direção de Davi. E agora não tem mais desculpa. Peraí, 2 vezes você tropeçou e a lança veio na minha direção? Davi agora vai para casa e ele está entendendo que Saul realmente quer matar. Demora para Davi entender que Saul quer matá-lo. Mas quando isso acontece, Mical, então a esposa dele, diz: olha, meu pai vai te matar, então foge. E é aqui que começa o segundo deserto na vida de Saul, que é o deserto literal. Porque ele vai ter que fugir para o deserto. Ele vai deixar a casa dele. E agora, por 8 anos, Davi vai viver no meio dos desertos ali, ao redor de Jerusalém. Para não morrer, Davi foge de Saul e vai viver no deserto por 8 anos, pouco mais de 8 anos, quase 10 anos. E é interessante, o capítulo 22 diz que ele vai ser cercado de homens também que vão ir atrás dele, homens que são completamente degradados da sociedade, bandidos, pessoas com dívidas, pessoas imorais, que não têm mais um espaço para eles na sociedade, vão começar a se reunir com Davi, e ele vai formar um para-exército, ele vai formar um exército particular e vai começar a viver trabalhando como um paladino da justiça, um defensor de Israel sem ser nomeado. Ele vai proteger Israel muitas vezes enquanto está fugindo do rei. O rei está correndo atrás dele, querendo matar ele, e ele vai lutar contra os filisteus enquanto foge do rei. E ele vive assim, ajudando alguns fazendeiros. Olha, tem uns filisteus atacando aqui, eu pago tanto se você me ajudar. E é assim que ele está sobrevivendo com 400 homens ali,
que é o seu pequeno exército de bandidos que caminham com ele por esse tempo. Agora, sabe o que é pior? Pensa comigo, Davi havia sido prometido para ele, e a gente viu isso na última mensagem. Tesouros, isenção de impostos e o casamento com a princesa. Davi vai morar no palácio, mas ele não recebe nada disso. Inclusive, ele tem que conquistar o dote da sua esposa, Mical. A gente não sabe direito quanto tempo passa, desde que ele mata Golias até o momento em que ele foge. Mas ele se une a Mical em matrimônio nesse período. E quando nós olhamos para essa história, a gente precisa entender que Davi está perdendo as promessas que ele havia recebido de Saul. Ele está perdendo a posição que ele tinha em Israel, de general principal da guarda de Israel, de príncipe de Israel, porque era casado com a princesa. Ele está perdendo a posição dele no palácio, ele está perdendo a família dele. E agora, por 8 anos, ele vai viver abandonado no deserto. Só que sabe o que é pior? Samuel era o profeta, e Samuel tinha ungido ele. Nesse período todo, nessa bagunça toda, Samuel está vivo. E Samuel poderia muito bem, lá no meio de Israel, se ele perdesse o medo, e dizer, olha, eu ungi Davi rei. Lembra que ele tinha medo de Saul. Samuel estava com medo de morrer nas mãos de Saul. E nesse período que Davi está no deserto, ele se encontra algumas vezes com Samuel, mas no capítulo 25, Samuel morre. E agora a única pessoa na face da terra que tinha moral para chegar em Israel e dizer, eu sei quem é o novo rei, morreu. A única pessoa que tinha moral para chegar lá na praça pública de Jerusalém e pedir para colocar uma manchete no jornal israelita era Samuel e dizer, eu ungi Davi rei. Saul foi negado por Deus. Mas ele não faz isso e ele morre. E agora perceba, Davi perdeu tudo e ele também perdeu a esperança de que o profeta se manifestasse e dissesse com coragem, Davi é o rei. Ele está sozinho. Ele está sem família, está sem o palácio e está sem um profeta que podia ajudá-lo. Cercado de bandidos, cercado de homens que só querem vingança, cercados de homens cheios de maldade no coração, cercados de homens que só pensam e só falam em coisas ruins o tempo inteiro. E nesse período em que Davi está abandonado, traído, sozinho, cercado por pessoas ruins, ele tem 2 oportunidades de matar Saul. Ele tem 2 oportunidades de matar Saul. Mas ele não mata Saul. Ele não mata Saul. Nós olhamos aqui no momento mais sombrio da vida de Davi, ele tem 2 oportunidades para se vingar de Saul, mas ele não se vinga. E a grande questão, que é o que eu queria trabalhar com vocês hoje, é isso. Como que pode Davi viver por tanto tempo no deserto, sem deixar o coração dele se tornar uma terra árida? Como pode Davi viver por tanto tempo no deserto, sofrendo tantas injustiças, se sentindo completamente abandonado e traído, esquecido, inclusive, talvez, se fosse eu, por Deus? Poxa, Deus, o Senhor me ungiu, eu fiz tudo certo e agora está dando tudo errado? Eu fui fiel e agora eu estou sendo abandonado e perseguido? Como que pode ele sofrer tantas injustiças e não se vingar? Num contexto onde ele é cercado de pessoas vingativas que dizem, vai lá e mata. Você sabe o que o texto diz? Alguns homens dizem para ele, Deus entregou ele nas suas mãos. É a hora, é a bênção de Deus. Quando Saul vai lá, dá descarregada na caverna, que Davi está lá dentro da caverna, lembra? Ele está com dor de barriga, vai na caverna, colocar tudo para fora. Davi está lá dentro e os caras falam o quê no ouvido de Davi? Davi, é Deus. Vai lá e mata ele. É tudo o que você precisava. Deus trouxe ele até você. O que Davi faz? Ele não dá ouvidos. Sabe o que esse texto tem a ensinar para mim e para você? Em primeiro lugar, eu e você vivemos numa sociedade cercada por pessoas assim como Davi. Talvez não aqui dentro também. Tem vários que não querem levar tudo a sério. Mas sobretudo lá fora, pessoas que não são tementes a Deus, que só querem vingança, que querem viver do jeitinho delas e não do jeito santo de Deus, dizendo, para com isso, para que ser desse jeito? Vai, chegou a sua hora. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Se vinga. Vai lá e prega contra, fala mal. Joga lá no WhatsApp. Nós vivemos cercados por pessoas assim. Mas nós temos um caminho diferente a trilhar. Não da vingança, não da retribuição do mal pelo mal,
mas o caminho que Davi escolheu trilhar. Davi, ele vive no deserto, mas o deserto não entra dentro dele. Davi, ele vive 10 anos, quase 10 anos, numa terra árida, seca, cercada de maldade, injustiça e solidão, mas o coração dele continua irrigado. Ele não se vinga. Ele não revida. E ele não dá ouvido para aqueles 400 homens falando maldades na orelha dele. Como? Como? E esse é o X da questão. No deserto, Davi vai escrever os Salmos. É aqui que Davi vai escrever os seus Salmos. É no período de deserto que Davi vai escrever as músicas lindas que Israel cantava depois, no futuro. Sabe o que significa isso para nós? Salmo 59, 1-3. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Põe-me fora do alcance dos meus agressores. Livra-me dos que prevaricam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam a minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado. Ó Senhor, no deserto, Davi corre para Deus. Ele está sendo traído por todos, ele está sendo abandonado por todos, ele está sendo injustiçado. Até o profeta que podia ter ajudado não ajuda. Mas ao invés de ele se entregar, ao invés de ele sucumbir, ao invés de ele desistir, chutar o balde, jogar a toalha, ele continua buscando, confiando e adorando a Deus. Eu e você vamos passar por momentos de deserto nas nossas vidas, onde nós seremos abandonados por aqueles que a gente investiu, onde nós seremos difamados pela igreja com quem a gente tanto sonhou, orou e pregou, onde seremos muitas vezes mal compreendidos pelos nossos próprios amigos. Nós passaremos por períodos de deserto. E isso é fato. A grande questão é como nós atravessaremos o deserto. Nós vamos deixar o deserto nos mudar ou nós continuaremos sendo moldados por Deus em períodos de deserto? Davi foi ainda mais lapidado no momento da crise. Talvez, se ele não tivesse passado por essas dificuldades, muito provavelmente ele não teria escrito essas músicas que abençoaram tanto Israel. No Novo Testamento é a mesma coisa. Se Paulo não tivesse sido preso, injustiçado, nós não teríamos as epístolas. Porque a Escritura deixa claro que no período de deserto e dificuldade, o servo de Deus continua crescendo, continua sendo transformado, continua sendo moldado. Salmo 56 e tantos outros. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam. Mas eu, quando estiver com medo, me vingarei. Não. Quando estiver com medo, confiarei em ti. Davi ora, Davi confia e Davi adora nos momentos onde ele é abandonado por tudo e por todos, menos por Deus. Por Deus. E o que isso tem a ver comigo e com você? Como é que nós podemos passar pelos desertos da vida sem deixar que os nossos corações se tornem uma terra árida? Por isso não desanimamos, diz Paulo. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, e você sabe o tipo de sofrimento que esse cara passou, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todo o sofrimento. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, não nos palácios dessa vida, não na aprovação dos homens, não nos momentos bons e felizes, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E qual é a glória que Deus está nos preparando para ela? A glória de sermos iguais a Jesus, que foi aperfeiçoado no sofrimento, que foi aperfeiçoado na cruz. Romanos 5, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a qualidade de continuar fiel, mesmo quando tudo diz chega. Perseverança é, eu vou continuar temendo e honrando a Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem, não precisa mais, você já fez muito por Deus. Vai, se vinga só um pouquinho. E a perseverança produz um caráter aprovado.
um caráter mais parecido com o de Cristo Jesus. E o caráter aprovado produz esperança. A fé correta na obra redentora de Deus. Um dia o sofrimento vai acabar, mas não é hoje. Talvez hoje eu continue sofrendo. Isso é esperança. A esperança é: eu continuarei confiando, orando e adorando a Deus, mesmo que a minha circunstância não mude. Você acha que Davi não queria voltar logo para o palácio, para a família dele? Você acha que Davi não queria logo reinar? Lógico que ele queria. Durante 8 anos ele passa por momentos assim de extrema dificuldade. Não cremos em Deus para uma vida transitória e cheia de prazer. 1 Pedro, nisso vocês devem exultar, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, faz parte da caminhada e da jornada cristã sofrermos. Aquele que acha que vai se tornar um cristão e não vai sofrer, não está entendendo o cristianismo. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro, que perece, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Por que nós somos provados? Por que Deus deixa a gente passar por momentos de deserto? Para que a gente dê testemunho. Para que as pessoas olhem e falem: por que você não abandona Deus? Vale a pena realmente ser crente? Você acha que realmente vale a pena ser fiel? Deus não está cuidando de você, Deus te abandonou. Lembra dos amigos de Jó? Deus se esqueceu de você? Não. Eu continuo caminhando, ouvindo, confiando e adorando o meu Deus. Para que no meio do deserto eu seja aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Assim, para a gente pensar um pouquinho nessas lições de Davi no período de deserto, e há muito o que falar sobre isso, mas o tempo não permite. Lembre-se que Deus age em nossas vidas não apenas nos palácios, não apenas nos momentos de sucesso e glória. Deus age em nossas vidas também nos momentos de deserto, nos momentos de dificuldade, nos momentos de incompreensão, de abandono, de traição, de portas fechadas. Nesses momentos, Deus continua também agindo em nossas vidas, nos aperfeiçoando. Como? Como que Deus trabalha? No deserto, Deus chega e trabalha em lugares de nossa alma que não deixaríamos que Ele fizesse fora do deserto. Porque quando tudo está bem, tem áreas que eu não quero que mudem. Tem áreas que eu não quero que toquem, tem áreas que eu nem enxergo. Mas quando eu estou sendo tentado por injustiças, por incompreensão, por traição, por abandono, por maldade, por cartas sendo escritas difamando você. Eu me lembro um dos períodos de deserto que eu passei na minha vida, muito difícil. Quando uma pessoa em quem eu tinha investido muitos anos da minha vida, na igreja que eu pastoreei, no dia para a noite escreveu uma carta com 30 páginas, e enviou para todo mundo na igreja, me difamando, dizendo que eu estava desqualificado para o ministério. Das 30 páginas, ela termina dizendo: eu não encontro nenhum pecado nele, mas ele não deve continuar sendo nosso pastor por causa disso. Tudo era questão de implicação, mas eu me senti extremamente traído. E eu queria ter abandonado a igreja naquele momento, porque eu falava: não dá, não tem condição, eu não quero mais ser pastor. Eu odeio o ministério, eu odeio evangélicos, eu odeio crente. Eu vou viver a minha espiritualidade com Deus do meu jeito. Essa era a minha decisão. Não quero mais ser pastor, não aguento mais isso, não tem porquê. E naquele momento, eu quase chutei o balde, eu quase joguei a toalha. Se não fosse pela minha esposa, que sempre com paciência e amor me ajuda, porque graças a Deus eu não sou Davi, e nos meus períodos de deserto eu não estou sozinho. Por isso escolha bem o seu cônjuge, menina e rapaz. Ela me acalmou e me ajudou a esperar para tomar uma decisão, porque a carta foi entregue para a igreja, para a liderança, renunciando ao cargo. E o pessoal pediu para eu esperar para ver se era isso mesmo que eu queria. Nós seremos, isso é fato. É promessa de Deus. A gente vai passar por dificuldades. É possível, ainda assim, mesmo em meio às dificuldades, manter os nossos corações irrigados em meio aos desertos, através da oração, da confiança e da adoração a Deus.
E olhando para Davi, eu confesso que foi isso que eu fiz. Eu falei, Deus, eu quero muito me vingar. Eu quero muito escrever uma carta com 60 páginas falando mal desse desgraçado. Mas eu vou confiar no Senhor. O jeito é seu, o tempo é seu, e o Senhor está mostrando, inclusive, o quão vaidoso eu sou. O quão orgulhoso eu sou. Porque eu queria reconhecimento do que eu fiz. Mas eu não fiz para eles, eu fiz para o Senhor. E eu estava me esquecendo disso. Nos desertos, Deus chega em lugares que nos palácios a gente não percebe que precisa dele. E nem precisa ser tratado. E eu fui tratado de verdade. Mesmo sendo injustiçado, ainda assim, eu reconheci que havia falhas em mim. Davi, Salmo 63 diz, ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. E naquele momento eu percebi que a minha alma não estava tendo sede de Deus. E por isso Ele estava permitindo que eu passasse por um deserto novo na minha vida. Existencial. Deus, a minha alma está com sede de outras coisas, não da Sua presença. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Eu não sei se você se identifica com Davi hoje no palácio, está tudo bem com você? Ou em algum deserto. Você está se sentindo traído, abandonado, esquecido por Deus? Eu não sei como você se identifica com Deus, com Davi. Mas saiba que Deus trabalha nos dois lugares, tanto no palácio quanto no deserto. E quer uma dica? Ele trabalha ainda mais no deserto. Ele trabalha ainda mais nas dificuldades, porque a gente deixa, porque a gente percebe a necessidade que a gente tem dele. Eu quero orar por mim e por você, para que o Senhor nos ajude a não desperdiçar os momentos em que nós nos sentimos sozinhos e abandonados, para que a gente não se esqueça que nesses momentos Ele continua ao nosso lado. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.